Então, uma ótima noite a todos, sejam bem-vindos a este bate-papo, a este encontro especial com a Júlia Macedo, fonoaudióloga, professora, parceira aqui da GA de Cursos. Quem está vindo pela primeira vez ainda não me conhece, eu sou Raquel Blanco, coordenadora da GA de Cursos. E a semana passada, conversando com a Júlia, eu falando com ela um pouquinho, né, de como eu admiro o trabalho dela e ela dividindo um pouco da loucura que é para quem trabalha, né, com voz profissional, os dias de carnaval, a véspera, o durante, o após, e como a Júlia tem também aqui com a gente um curso este mês voltada para a área do canto, voz profissional. Ela falou, vamos fazer um esquenta? Vamos dividir um pouquinho como que foi essa experiência aí desses dias, orientando, acompanhando esses cantores em toda a questão da preparação vocal, e aí a gente já faz uma introduçãozinha do que vai ser o curso do final do mês da atuação fonoaudiológica em voz cantada. Então, aqui estamos nós. Quero agradecer a Júlia por ter aberto esse espaço na agenda dela, que não é fácil, e agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Espaço todo seu, Júlia. Boa noite, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a parceria com a Raquel, com a GEAD, agradecer o convite. Eu falo que quando a gente gosta muito do que faz, fica fácil a gente compartilhar, porque a gente fala com alegria, com leveza, e eu acho que essa é a proposta dessa noite. A gente tem aí uma horinha juntos, Sônia querida. Então, a gente tem uma horinha para poder compartilhar algumas coisas, claro, né? São muitas coisas, então eu quero só dar uma pincelada e também poder, de certa forma, acrescentar algo na prática de vocês. Nós temos nosso curso depois a Raquel você coloca as datas certinho, que eu não sei de cabeça. 28 e 30 de março. Isso. E aí nós vamos falar isso em 2 módulos, de forma bem detalhada, parte por parte, mas quero hoje dar uma pincelada e aproveitar que está tudo muito fresco também do carnaval, contar um pouco da minha experiência durante esse período, e aí acho que eu trouxe alguns vídeos para ilustrar algumas coisas para vocês, e quero que, enfim, vocês, na medida do possível e do tempo, que a gente compartilhe essa experiência. Inclusive, vão escrevendo aqui as dúvidas de vocês enquanto eu compartilho, e para que a gente possa fazer tudo isso juntos. Vou compartilhar os slides, vou compartilhar o material com vocês, e só me confirma aí se você tá vendo, Raquel, tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Vou contar aqui, vou me apresentar. Passou o slide? Passou sim. Eu não sei por que cargas d'água, minha câmera tem hora que eu tô ficando meio robotizada, então eu tô tentando, quando isso acontecer, eu vou fechar rapidamente, abrir para que a gente possa, para que vocês possam me ver melhor, tá bom? Nós vamos falar sobre a proposta, né, de hoje, a gente falar um pouquinho sobre essa atuação fonoaudiológica em cantores com alta demanda. E quando a gente fala em alta demanda, claro, eu estou falando aqui, na verdade, vou falar especificamente de carnaval e tal, que essa proposta, gente, vocês vão ter que me dar licença que eu estou sozinha no consultório e eu não sei que cargas d'água tem alguém interfonando aqui, peraí. Então, vamos lá. E aí a proposta é falar disso, claro, que eu vou acabar abordando um pouco do carnaval, que está muito recente, quero falar um pouco dessa minha experiência também, só que quando a gente fala de cantores de alta performance, não necessariamente a gente está falando só deles, né? Quando a gente pensa em cantores cantores de banda, por exemplo, que fazem show quinta, sexta, sábado, domingo, cantores que cantam aí 4, 5, vou tirar daqui, gente. Cantores que fazem 4, 5, 6 horas, né, de show, de evento. Então, tudo isso, na verdade, são cantores que precisam de uma alta demanda, que têm uma alta demanda de voz. Então, a gente precisa considerar que não necessariamente é esse público em específico. Mas, óbvio que eu quero compartilhar. Para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga aqui no interior do Paraná, em Umuarama, bem próximo ali do João Vitor de Maringá, que é uma cidade mais conhecida.
Trabalho com voz há 16 anos. Dentro da área de voz, eu também trabalho com a parte de fala e comunicação, que é uma outra área que eu gosto muito, mas, enfim, meus olhos saltam para a voz cantada. E há 8 anos atrás eu tive uma grande oportunidade de trabalhar no primeiro Carnaval de Salvador, que eu acho que foi um grande divisor de águas na minha carreira, que foi a convite de uma grande amiga, que é a Janaína Pimenta, que quem é da área de voz com toda certeza conhece. Enfim, ela é fã da Ivete há 26 anos e de vários outros cantores que a gente conhece por aí. E aí ela me fez esse convite, e aí fui, e desde então continuo indo todos os anos, com exceção, claro, dos anos aí que a gente ficou parado de pandemia, e por isso que esse ano foi tão puxado, porque eles ficaram 2 anos sem cantar, 2 anos com essa demanda aí reprimida mesmo, né? E aí, por conta disso, eles fizeram muitos shows esse ano. Geralmente a gente trabalha em torno de 12 dias, mais ou menos. Eles cantam em torno de 10 dias no máximo. Esse ano a gente ficou 22 dias. Então, imagina, um carnaval super longo, não tinha fim nunca. Então, uma demanda maior ainda daquilo que a gente já tinha. Então, a gente entende que essa demanda acaba tendo algumas necessidades específicas, que só aquilo que a gente tradicionalmente está acostumado a fazer em consultório, essa visão, muitas vezes acaba faltando algumas coisas. A gente precisa pensar e agregar outras áreas para que isso auxilie a gente na prática clínica. Então, quero compartilhar algumas coisas com vocês. Vou começar compartilhando um vídeo. Esse vídeo, inclusive, eu fiz ele para o Congresso Brasileiro de Fono, que foi em novembro em João Pessoa, que eu falei um pouquinho sobre o uso do vapor, que é um recurso que a gente vai falar bastante sobre ele no curso, porque eu quero falar bastante sobre a parte de recuperação vocal, e ele é um recurso que auxilia muito na recuperação vocal desses cantores de alta demanda. Então, vocês vão ver que dá para ilustrar um pouquinho, não é o carnaval desse ano, dá para ilustrar um pouco o trabalho, e aí depois ele vai falar especificamente desse recurso, que esse recurso serve para ele. Você vai ver que ele fala assim, ele chama o recurso até de exercício. Mas vocês vão entender um pouquinho a dinâmica do vídeo, acho que dá para ilustrar um pouco, e aí a gente consegue entrar um pouquinho mais nesse assunto. Oi, gente, tudo bem? Renan, falando aqui com vocês. Boa noite, bom dia. Olha, passando aqui primeiro para deixar um beijão para minha flor linda, que eu amo tanto, que todos os anos está aqui comigo, em Salvador, na Bahia, no nosso carnaval, sempre fazendo o melhor dela, o que ela sabe mais fazer, o que ela mais ama fazer, que é cuidar do outro, né? Eu fico honrado, fico feliz em tê-la sempre ao meu lado, sempre me protegendo, cuidando de mim. Bom, falar sobre os cuidados dela, também falar um pouquinho sobre o carnaval. O carnaval, na verdade, começa, quem já sabe, conhece o Carnaval de Salvador, sabe o Carnaval de Salvador começa na quinta-feira, e aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira acaba o carnaval, e são aí 35 horas a 40 horas cantando durante uma semana, dentro de vários exercícios. Enfim, se eu for falar aqui de exercícios que ela faz, eu vou passar aqui a noite toda aqui falando com vocês. Mas tem exercício que é o vapor, e que quase ninguém acredita que o vapor realmente dá. E aí eu vou deixar que vai falar um tempinho do vapor, e não é o foco, mas vou colocar o finzinho do vídeo, só para vocês assistirem. Nesse finzinho ele está cantando depois, é o último show dessa maratona aí, que foi o último carnaval, que foi 2020, né? Aí logo entrou a pandemia, e aí ficou 2 anos, mas para vocês observarem a voz dele no final. Peraí, deixa eu passar aqui. Júlia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu acho que ou é o sinal, o som ele não entrou inteiro, ele tá todo picotado.
do vídeo? É. Então, aqui deixa E eu... agora, quando você foi colocar mais para frente, a sua imagem começou, ó, ela tá... Não, a minha imagem da minha câmera, eu não sei o que é que tá acontecendo, que eu tô... tá. Da minha supervisão anterior, ela tá falhando mesmo, mas não é o sinal, não. Eu acho que o vídeo, eu vou compartilhar para vocês agora de uma outra forma esse outro vídeo, eu vou compartilhar com áudio junto para ver se melhora. Aí você me fala que senão eu já pauso, tá? Para vocês poderem compreender isso melhor. Peraí, gente. Peraí. Para vocês entenderem. Deixa eu passar o contexto desse, eu compartilho, senão a gente muda, tá? Modifica aqui. Tá bom. Ó, esse aqui é um videozinho que a gente fez no carnaval desse ano, agora de 2023. Como ele falou no vídeo anterior, como não ficou muito claro, de repente, para todo mundo, ele falou que geralmente eles cantavam em torno de 10 a 12 dias e por em volta de 35 horas durante esses dias. Aí até a gente colocou o cronômetro lá, que a gente marcou que era 34 horas. Só que esse ano foram muito mais dias, nem a gente tinha noção dessa demanda e de como seria isso. E o Dani, na verdade, estou falando isso publicamente, para quem não sabe, ele é cantor do Timbalada. Há muitos anos fez uma pausa, uma carreira solo, voltou para o Timbalada. Ele tem um problema cardíaco e ele não pode usar nenhuma medicação, inclusive corticoide e tal, que é um uso muito comum em pacientes com alta demanda. Então, é muito comum a gente ver os cantores usando Predsim, Flutcapes, Budesonida e por aí vai, corticoides inalatórios mesmo. E ele, por não poder usar, é uma grande responsabilidade nossa de manter isso tudo na raça mesmo. Por isso que ele fala tanto do vapor, tá? E aí, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, vai mostrar uns trechinhos, porque eu sei que vocês gostam de ver, né? De ilustrar uns trechinhos de eu atendendo, mas vocês vão ver que alguns vídeos iniciais são vídeos... O som tá baixo, gente, para vocês aí? Não, né? Ah, tá. Vocês vão ver que esses vídeos esse vídeo que eu tô compartilhando, ele vai fazer alguns exercícios no início, porque eram videozinhos curtos que a gente estava mandando para Jana para mostrar a voz dele no final, porque falava, não, vamos mandar isso para Jana. Então vocês vão entender. E vocês vão ver como a voz estava limpa mesmo depois de cantar o último show. Foram 34 shows. Em 22 dias, então foi realmente uma loucura, então vocês conseguem entender um pouco a dimensão. Vou compartilhar, vou dar o play agora, me fala se ficou tudo bem, Raquel, porque aí para eu não seguir no vídeo ruim, tá? Então, peraí. Beijo, meu amor! Aí depois, Jana, ele não sabe o que a gente chora. Ó, tá tudo bem, Raquel? Tudo bem, agora foi normal. Tá, então tá bom, gente. Aí vocês vão ver que até um videozinho que eu postei no Instagram, e aí eu vou seguir só para vocês poderem, para ilustrar um pouquinho e a gente poder entrar mais no assunto. Ó, ele vai te responder. Beijo! Se liga no passinho que a galera tá fazendo, fica ligadinho, tá fazendo movimento. Se liga no passinho que a galera tá fazendo, fica ligadinho, tá fazendo movimento. Eu tô vendo o pessoal falar que tá travando. Tá travando? Me ajuda aí. Aqui gente. rodou normal. Tá, gente, então aí é a internet de vocês, tudo bem? Porque aqui também tá perfeito para mim. Vou seguir, tá bom? Então, mostrando o finalzinho. Então, perfeito. Bora lá. Enfim, só para ilustrar para vocês um pouquinho, deixa eu só descompartilhar o áudio aqui para vocês me ouvirem melhor. Deixa eu arrumar. Bora lá. Então, só para compartilhar para vocês um pouquinho melhor desse trabalho, na verdade, ali a gente consegue ver várias coisas. A gente consegue ver ele fazendo vapor quente, a gente consegue ver ele usando taping, a gente consegue ver ele usando exercícios de trato vocal semiocluído, como tubos, máscara, a gente consegue ver ele usando incentivador respiratório, que é o MST. A gente consegue ver várias etapas do trabalho, parte de nutrição, hidratação, claro que são lances.
Ali no final ele agradecendo, porque foi o último show, realmente é muito extenuante, a gente fica muito cansado e a gente chora mesmo, porque é muita gratidão por ver o cantor finalizar tudo aquilo com voz, muito grato a você, e a gente falando, meu Deus, deu conta de resolver, né? Então esse acompanhamento, na maioria das vezes, ele se faz durante essa temporada de carnaval, mas muitas vezes ele deve se iniciar fora da temporada. Então, ao longo do ano, a gente faz alguns encontros presenciais, online, em shows específicos, gravações específicas, o que já auxilia a gente acompanhando esse cantor, sabendo como tá tudo acontecendo. Muitas vezes, pré-temporada, a gente consegue o que esse aqui é o ideal que eu coloquei para vocês, né? De 8 a 12 semanas antes, que seriam 2 meses, de 2 a 3 meses antes, a gente consegue fazer um treino de condicionamento mesmo vocal, antes disso tudo. Só que nem sempre essa é a nossa realidade, né? Nesse caso aqui, a gente fez 2 semanas antes que a gente começou, mas esse seria o ideal para que a gente conseguisse realmente uma mudança muscular e tudo mais. Mas como são cantores que estão sempre ativa, usando a voz, então dificilmente eles caem no que a gente chama de destreino muscular, porque eles estão constantemente usando essa voz, então tem um condicionamento vocal, respiratório, é diferente do que os cantores que cantam algumas vezes ali por ano, tá? Ô Bruna, 2 semanas antes, quando eu falo com muita intensidade, dá a sensação de que eu tô colocando muito exercício. Não é isso. 2 semanas, assim, que a gente começou, então foi 2 semanas que eu fui retomando algumas coisas, ajustes que eu já trabalho com ele ao longo do ano, ajustes importantes, fui relembrando isso, mas não é com muita intensidade, de repente são mais vezes ali durante a semana, né? Nesse caso a gente se via quase 4 vezes na semana, então mais vezes durante a semana, que é o que seria ideal, e a gente vai um pouco antes também, então é um pedido que eu sempre faço, que eu consiga ir um pouco antes, mas o ideal seria que a gente começasse esse trabalho de condicionamento com um tempo aí de pelo menos 2, 3 meses, porque eu acho que isso é o que ajuda bastante o cantor e tal. Mas no caso de cantores com condicionamento melhor, a gente consegue muitas vezes ajustar isso de uma forma mais adequada, tá? Eu sempre brinco assim, que a gente precisaria entender na vida que etapa que eu tô trabalhando com esse cantor. E que bom seria se eu conseguisse pegar cada uma dessas etapas e separar, fracionar, né? Em que momento eu estou com a voz daquele cantor, em que momento eu estou focando nessa voz, mas não dá. Tudo isso aqui acontece junto, né? Tá tudo trabalhando misturado, porque esse cantor, na maioria das vezes, ele já está em demanda, ele não vai parar de fazer show. Então, tudo isso aqui é um material novinho, nem postei isso aqui, é a primeira vez que eu mostro enfim, esse compiladinho que eu fiz para tentar facilitar o raciocínio em cima disso. Isso aqui está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas na hora que eu estou trabalhando com esse cantor, eu preciso entender em que momento ele está. Então, se eu estou pensando em reabilitação, tem alguma disfonia, alguma coisa alterada, porque saúde vocal nós estamos buscando em todo o tempo. Esse é o nosso maior intuito enquanto fonoaudiólogos. Mas aquele momento ali, eu estou reabilitando algo, tem algo que está muito alterado que eu preciso resolver, ou eu já estou treinando, né? Ou eu estou pensando em condicionamento vocal, condicionamento dessa musculatura, condicionamento dessa respiração, estou pensando em desenvolver alguns ajustes vocais específicos, porque são coisas diferentes. E eu acho que quando a gente consegue direcionar melhor isso na nossa cabeça, direcionar melhor o trabalho dessa forma, fica mais fácil da gente conseguir selecionar as melhores técnicas, os melhores recursos e entender que momento também esse cantor está. Eu estou aquecendo, estou desaquecendo essa voz, aí eu vou pensar em aquecimento e desaquecimento bem voltado à performance, não é? Antes da performance, depois da performance. Ou eu estou pensando em recuperar, né? Depois que ele usou essa voz, depois que ele cantou, aí no dia seguinte eu vou pensar em recuperar. Mas olha como é tudo misturado. Da mesma forma que no dia seguinte eu estou pensando em recuperar essa voz, depois de alguma horinha ou depois de alguns minutinhos, eu já estou pensando em fazer o quê? Em aquecer de novo, porque ele vai começar novamente a maratona. Então tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso acontecendo junto. E isso
muito legal, porque torna a voz com as suas nuances, mostra que não existe receita de bolo, a gente precisa identificar o momento de cada cantor, mas também facilita a gente pensar em que momento eu estou fazendo ali, o que eu tenho ali, quantas horas eu tenho. Eu sempre digo para ele, quantas horas eu tenho de um show até o outro. Então, então o que eu vou focar nesse momento? Qual é o meu foco, tá? E aí, quando a gente vai pensar em aquecimento e desaquecimento, a gente vai pensar em repouso vocal, a gente vai pensar em nutrição, a gente vai pensar em hidratação. Obviamente, a gente vai pensar em exercícios, em sequência de exercícios. Então, são muitas coisas acontecendo junto, mas eu acho que identificar esse percurso no seu cantor, identificar em que momento isso está acontecendo é muito legal e favorece demais o trabalho. Bianca, posso encaminhar sem problema nenhum material, tá? Eu encaminho e depois a Raquel, não sei como que, aí ela, tá bom? Só que lembrando que o material está um pouquinho enxuto, porque a gente está só dando um gostinho. Depois a gente vai detalhar tudo isso com bastante calma, falar de cada uma das etapas, quais são as técnicas adequadas para cada uma dessas fases, o que a gente vai selecionar, quais são os exercícios que nós vamos selecionar para cada uma delas, quais recursos, quando usar, como usar, né? Às vezes eu fico vendo lá pessoas, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Usando, por exemplo, o vapor quente, que é uma técnica um recurso um tanto quanto novo, mas a gente já usa há algum tempo, tipo, logo antes do cantor subir no palco, né? Então, a gente sabe que precisa de um intervalo, isso deixa a voz um pouco solta demais, então são muitas nuances que a gente precisa falar detalhadamente, para que vocês possam entender cada uma dessas partes. Então, isso é que eu quero detalhar bem no curso. Então, eu fiz esse material, é novo, nunca compartilhei, nunca falei, nunca dei nenhum curso. Então, eu fiz novo mesmo, para que eu pudesse favorecer o raciocínio de vocês frente a isso, e para que juntos a gente pudesse construir algumas coisas, algumas técnicas e recursos específicos para cada uma dessas etapas. Então, venham estudar com a gente, por favor, gente, por favor. Então, vamos lá. Aí, quando eu penso nisso, claro, né, gente, não dá para trabalhar com esse público e não ter um trabalho integrado, principalmente com o otorrino, durante o carnaval, tá? É imprescindível, porque vocês concordam assim, ó, comigo, que se eu correr uma maratona, se eu terminar de correr uma maratona, na hora que eu termino essa maratona, eu vou ficar com o pé inchado, eu vou ficar com uma dorzinha, eu vou sentir um cansaço, uma fadiga, por mais, tá, gente, que eu tenha um bom condicionamento, o meu corpo vai reagir a esse processo inflamatório. Então, a gente vai ter várias nuances nesse caminho. Então, esse trabalho integrado, esse trabalho essa parceria é fundamental durante todo esse processo, tá? Inclusive, eu vi que a Rosana escreveu vapor ali. O vapor, Rosana, é uma técnica muito específica, né? Eu vou falar depois dele bem detalhado no curso, mas é uma técnica fundamental, que para mim é uma das principais ali para auxiliar durante, uma técnica não, né? Um recurso durante a drenagem, durante a recuperação dessas vozes, tá? E claro, gente, que o professor de canto no auxílio de repertório, no auxílio, enfim, de treinamento mesmo, de ajustes. Então, é um combinado de profissionais que podem estar juntos, auxiliando esse cantor para que tudo aconteça da melhor forma possível. E aí eu penso sempre assim, ó, tá uma tela preta mesmo aí para vocês, tá? Que eu vou soltar um outro vídeo. A gente, quando pensa nesses cantores, a gente pensa assim, ó, meu Deus, a voz. Mas, gente, não é só voz. Vai muito além do que voz. Então, eu vou compartilhar um outro vídeo com vocês, agora que eu sei que tá tudo rodando lindamente aí. Então, assistam esse vídeo e aí, em cima disso, eu vou falar, inclusive, Renata, rapidamente sobre nutrição e hidratação. E aí, eu vou responder rapidamente essa sua pergunta, mas depois a gente vai falar isso bem detalhado no curso, tá? Mas deixa eu compartilhar o vídeo com vocês. Espera aí. Olha que legal. Vocês vão ter uma visão bem diferente. Vou mudar tudo aqui para... Vamos lá. Aqui é alguma coisa você me grita, tá? Se não tiver ok. Pode deixar.
part of being a great performer is being aware of whoever's around me right there. You feel me? It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step. Yeah. I don't just go, "Has the camera got me?" But I'm also saying that the camera got me. Because I can do all of that at the same time. I'm trying to give you something with substance. Not just us out there shaking our fucking asses. I want something real. I do this not for an award. No, I do this to connect with people and make them feel things because I want to feel something. E o mais legal, deixa eu só voltar aqui, porque eu tinha que fechar meu vídeo só para ilustrar, eu já compartilho de novo com vocês os slides. O mais legal de tudo isso, gente, é que quando a gente assiste esse vídeo, eu não sei se vocês sabem, mas o Super Bowl é uma apresentação de 12 minutos. 12 minutos. E é uma das apresentações que são o ápice dos cantores, assim, ó, o ápice do reconhecimento mundial e tal. E eles passam meses ensaiando para uma apresentação de 12 minutos. E é quando você olha ali, você vê que é emoção, é nutrição, é sono, é saúde, é condicionamento, é emoção, é tudo. Então, quando a gente vai pensar, chama Super Bowl, tá, Matheus? Quando a gente vai pensar num cantor, a gente muitas vezes pensa assim, nossa, essa voz, mas tem tantas coisas envolvidas com o cantor, e a gente, enquanto fonoaudiólogo, nosso foco ali é deixar essa voz, né, manter essa voz, só que a gente precisa pensar que muitas coisas que acontecem ao redor dele afetam diretamente nessa produção vocal, nessa performance no palco. E quando a gente pensa em performance, a voz está incluída dentro dela. Então, a gente precisa começar a abrir os nossos olhos para isso. E eu acho que essa também é uma das grandes propostas do curso, porque a gente escuta falar tanto de voz cantada e esquece que vem uma construção de muitas coisas, não é só voz. E aí eu quero rapidamente falar de duas coisas, porque eu quero também trazer algo para acrescentar para vocês. Então, de duas coisas que eu considero importantes além da voz, tá? Claro, que é nutrição e hidratação. Então, quando eu penso num atleta de alto desempenho, vocês concordam comigo que se ele não comer, ele não vai ter um bom desempenho numa prova de corrida, numa prova de salto, numa prova que seja? A mesma coisa a gente precisa pensar no cantor. É claro que quando a gente pensa em nutrição, a gente precisa, obviamente, de um acompanhamento, né, de um profissional, de um nutricionista, e na maioria das vezes a gente tem esse profissional na equipe. No nosso caso, a gente tem um profissional na equipe que já direciona tudo isso. Muitas vezes isso vem por parte do cantor mesmo, mas o mais importante da gente entender nisso é que a nutrição caminha junto com a gente, e que esse cantor, para ele ter uma alta performance, ele vai ter que ter uma nutrição, um mínimo ali balanceada, porque desde que isso aconteça, eu tenho uma recuperação desse cantor, desse atleta, desse corpo, muito mais rápida, e isso favorece para que ele tenha um bom desempenho, tá? E aí a gente vê, eu via, né, alguém perguntou aí sobre o uso de carboidrato de ingestão rápida, a gente vê que existe essa suplementação durante a performance. Aqui a gente está vendo tanto a Milane quanto a Ivete tomando suplementos, né, aqui Carbap, algumas possibilidades de alimentos com um alto índice glicêmico que trazem energia, que não trazem prejuízos também para esses cantores. Então, são opções que a gente vai repondo isso durante a performance. Claro, né, gente? Aqui tem muitas nuances, existem várias outras possibilidades, depois eu vou falar disso bem detalhado, mas tentando dar um exemplo para vocês do que isso acontece e da importância disso para que esse cantor tenha um bom desempenho ali na hora. Por quê? Olha só o que acontece. A maioria desses cantores, olha o tanto de energia que eles perdem. E aqui eu ainda selecionei fotos que não estão em trio elétrico. Vocês imaginam isso aqui com um sol de não sei quantos graus,
40, 47 graus, às vezes a sensação maior do que isso, cantando 6 horas, 7 horas num trio, saindo de lá, cantando num camarote. Então, existe muita perda de água, de eletrólitos, de nutrientes. Então, precisa haver uma reposição disso, porque senão é humanamente impossível eu manter isso, manter essa voz, manter esse condicionamento ao longo do percurso, porque se perde muita energia, se perde muito calor, tá? Então, a gente fala tanto para os nossos cantores, né? Hidrata, toma água, faz inalação com soro. Mas por quê? Da onde é que vem isso, né? Aí, justamente por conta dessa perda de calor. No caso dele, gente, a hidratação é muito mais importante do que em qualquer outro momento, em qualquer outra situação em específica, né? A hidratação, basicamente, ela serve para prevenir a desidratação, mas principalmente para maximizar o desempenho desses cantores, tá? E óbvio que quando eu maximizo o desempenho, eu acabo prevenindo lesões, porque quando eu deixo essa superfície da prega vocal hidratada, isso faz com que eu tenha menos atrito durante a minha vibração e automaticamente eu tenho menos chance de lesionar. Então, essa hidratação é fundamental para evitar mesmo problemas e também para retardar essa fadiga. A hidratação, gente, pode ser feita de uma forma direta, que é, no caso, bebendo água, isotônicos, como a Cleide falou ali, água de coco, ou ainda de uma forma indireta, né? Ou de uma forma direta, que é por uso de inaladores, nebulizadores com soro, tá? E aí eu até quero mostrar para vocês 2 formas de inalação direta, que é geralmente com o inalador na boca, ou então com uma gaze embebida com soro, mas eu vou mostrar isso para vocês. Justamente para que a gente consiga repor essa água e esses eletrólitos que foram perdidos durante aquele alto desempenho, e com isso aumentar a chance de um bom desempenho e reduzir problemas de saúde. Tem um videozinho aqui do lado, eu vou tentar não compartilhar o som, mas porque não é muito foco no som, veja se vocês conseguem ouvir. O importante é vocês olharem bem a imagem. Nesse vídeo tem a Vina Calmon cantando, e aí vocês vão ver que aqui a gente tem água de coco, Gatorade, algumas bebidas que ela ingere durante, e vocês vão ver que tem uma máscara aqui, que é um exercício de trato vocal semiocluído que eu particularmente adoro, e que durante as pausas, ela tanto repõe a hidratação, como ela faz a máscara para a manutenção de alguns ajustes. Então, é um vídeo que a gente consegue ilustrar bem para vocês. Deixa eu pôr aqui para vocês visualizarem. Peraí. Olha lá, ó. E aí, claro, calma aí que eu fiquei. E aí você vê que ela coloca a máscara para manutenção desses ajustes, que é um palatino um pouco mais alto, e por aí vai. E aí ela faz isso durante o percurso, além da hidratação e tal. Então, não é só durante o percurso a hidratação, a suplementação. Existe sim, gente, o treino vocal, a manutenção dos exercícios, mas a gente precisa somar algumas coisas diferentes para que esse cantor tenha um bom desempenho. E quando eu falei para vocês sobre a nebulização, que é hoje a nossa forma de hidratação direta, ela deve ser feita pela boca, quando eu estou pensando em hidratação de prega vocal. A literatura recomenda que seja feita mais ou menos 10 minutos, usando soro a 0,9%, que é já o que a gente usa, tá? É claro que além da hidratação, facilita a eliminação de muco, limpeza de via aérea. Aqui o Felipe da Bandev, ele tá usando até com a máscara. Você pode usar, tá? Principalmente se esse paciente está com o nariz entupido, ele quer limpeza de via aérea, mas quando eu tô falando de hidratação de prega vocal, hoje o mais adequado é com o bocal direto na boca, tá?
eu aprendi que a água só serve para maximizar o empenho articulatório, porque a água não passa, não, Beth, a água não passa mesmo pelas pregas vocais, né? A água passa por trás, porque senão a gente engasgaria ali, né? Só que quando eu penso na ingestão de água e de isotônicos e de Gatorades, eu tô pensando numa hidratação do corpo. Por isso que a gente falou que é uma hidratação de forma indireta. Uma vez que eu tenho um corpo hidratado, eu tenho uma mucosa que vibra melhor, uma musculatura que funciona melhor, mais adequada, chances menores de lesionar, tá? Então, sempre pensando nisso. Eu não tô pensando exclusivamente em soro caindo na prega vocal, que eu vou mostrar que isso acontece quando a gente faz a nebulização. Mas eu estou pensando num corpo hidratado. A gente sabe que se eu tiver uma desidratação, isso vai me trazer vários prejuízos para a saúde, inclusive para o meu bom desempenho, tá? Não são gotas de soro, tá, Carla? O próprio inalador já tem uma marca que você coloca a quantidade de soro ali, você vai cronometrar por minutos, em torno de 10 minutos ali que a gente faz a inalação. Então, ele tem um efeito lubrificante superficial, isso reduz a fricção e o atrito, prevenindo mesmo lesões. Então, aqui eu trouxe, que é o que eu quero compartilhar para vocês, duas formas da gente fazer essa hidratação, tá? Então, a primeira, que é a que eu falei para vocês, que é com o bocal ali direto da boca do inalador, que é o que a gente mais utiliza. Aí eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Aqui a Jana tá fazendo, um vídeo autorizado, tá? E a Jana tá fazendo, a doutora Fernanda tá fazendo a naso na Júnia, e a Jana tá colocando o nebulizador. Observem, quando vocês olharem aqui a região de prega vocal, que quando ela colocar o inalador na boca, vocês vão ver uma névoa sobre todo o trato vocal. Então, vocês vão ver que a gente consegue uma inalação direta, uma hidratação direta sobre as pregas vocais. Por isso que hoje, o mais indicado quando a gente pensa em voz, isso não só com cantores, né, mas com pacientes disfônicos, professores, vendedores, o mais indicado é que a gente use o inalador direto na boca, tá? Deixa eu dar um play aqui para vocês verem. Peraí. Eu tô fechando a minha câmera só durante o vídeo, só porque eu tô ficando robozinha, tá? Aqui. Olha a névoa hidratando a prega vocal, tá? Então, uma forma de chegar o vapor úmido ali em cima da minha prega vocal. Ó, eu vou desligar para vocês verem. Isso que a água é indireta, né, gente? A inalação é uma hidratação direta, tá? A névoa de novo aparecendo. É um jeito da gente hidratar. Hidratando sobre a prega vocal. E uma outra forma que hoje a gente tem usado muito é direto o soro na gaze, né? Então, aqui tem um videozinho dela fazendo a inalação na gaze, puxando, aspirando, né, pela gaze, e aqui depois durante o vídeo. Vocês vão ver que durante o vídeo, eu vou pôr os dois vídeos um em seguida do outro, vocês vão ver que durante esse vídeo, vocês vão ver microgotículas de soro caindo sobre a prega vocal. Nesse caso, sim, porque a gente fez a inalação, a aspiração direto ali. Então, observem que a gente consegue visualizar bem, ó. Então, aqui é como a gente faz, é uma gaze, tá? Uma gaze embebida com soro, tá? E aqui, olha durante o exame o que acontece. Eu estou encharcando a gaze de soro fisiológico e você, Júlia, vai pegar o ar, aspirar. Olha as gotas do Estão soro vendo, caindo gente? lá na prega Ó. vocal, olha. De novo, vou colocar mais. Ó. De novo. Você vai ver que vai cair um pouco na hidratação. Ó. Gotas estão caindo lá na prega vocal. Conseguem ver? Então, isso é uma inalação que a gente consegue, é uma hidratação que eu consigo fazer de forma direta, tá? Tanto na gaze quanto no inalador. Diferente de quando eu faço uma ingesta de água e de algum outro líquido, tá? Sim, a gente usa o soro sempre em temperatura ambiente, mas às vezes quando o soro tá aberto, a gente guarda na geladeira. E aí também você coloca dentro do inalador, até porque a névoa é sempre em temperatura ambiente, tá? Não é quente ou frio, não tem nada a ver com isso. Isso é termoterapia, que é uma outra coisa, tá? Sim, na gaze é pelo nariz, Fabiola, porque pela boca a gente não consegue puxar com força para ir lá, tá bom? Então, o nariz, ele desce direitinho no trato vocal. Então, a gente faz sempre pelo nariz, tá?
Sim, pode usar com pacientes alérgicos, com rinite, claro, né, gente? Pacientes que estão em tratamento, porque isso aqui é só para resolver uma hidratação ali na hora, não adianta de nada fazer isso e a gente não conseguir. Não estar tratando aquilo junto ali, tá? Então, é um fator importante. Então, o que eu quis chamar a atenção para vocês? Tem muitas coisas, né? É claro que depois que eu for pensando e eu vou compartilhando, quais técnicas eu uso, né? Quais ferramentas eu utilizo. Eu vou compartilhar tudo isso com muitos detalhes no curso, mas eu uso, tudo isso é a base do meu trabalho, mas quando eu penso em alta performance, eu preciso abrir a minha mente para outras coisas. E assim, o que eu quis também hoje, com a proposta, porque a gente tem um tempo mais curto, era trazer para vocês uma reflexão de coisas diferentes do que, de repente, a gente faz na nossa prática clínica. E quando eu penso nessas estratégias terapêuticas, gente, teria uma infinidade. Mas eu tentei colocar aqui para vocês, porque eu sei que é o que vocês mais gostam, né? Algumas das possibilidades terapêuticas. Então, quando eu penso em trabalhar com cantor, eu penso em trabalhar respiração. E aí, quando eu penso nesse trabalho de respiração, tem uma infinidade de exercícios e de recursos. Eu penso em trabalhar com exercícios de trato vocal semiocluído, de todas as formas, possibilidades, canudos, diâmetros e por aí vai. A gente pensa numa vibração efetiva de prega vocal, numa saúde dessa voz. A gente pensa em flexibilidade laríngea. A gente pensa em espaço intraoral, então eu preciso de espaço dentro dessa boca para uma boa projeção. Eu penso em véu palatino alto, eu penso em uma boa postura de língua, uma língua mais baixa, eu penso em ressonância e uma infinidade de recursos. Então tem muitas coisas acontecendo durante esse percurso além disso. Eu tô vendo que vocês estão fazendo várias perguntas aqui. Sobre gaze, né? Sobre soro, sobre tudo. Tem muitas coisas, tá, gente? Não tem como eu abordar tudo agora, mas de uma forma geral, assim, ó, spray não substitui, não é a gaze, tá bom? É o soro fisiológico. Entre um spray e o soro, a gente sempre prefere o soro, mas se o otorrino medicou esse cantor, esse paciente com um spray, ele vai utilizar a medicação do otorrino, tá? A gente não tá pensando em tratar nada, não é nosso papel tratar nada, rinite, sinusite e nenhuma dessas coisas. Isso é papel do otorrino. Nós estamos falando aqui de hidratação. Hidratação para melhora nessa performance. E quando a gente fala de hidratação, a gente pensa numa hidratação indireta, água, Gatorade, barará, e de uma hidratação direta, que pode ser com inalador na boca e pode ser com a gaze, tá? Que são opções dentre outras infinidades. Trouxe duas para vocês, tá? Enfim, não cai, porque são micro gotículas ali, que é a mesma coisa que acontece quando a gente faz a inalação, tá bom? Não tem quantas vezes ao dia, Marília, a gente vai pensar nesse uso pensando em performance. Então, eu vou usar isso na hidratação para aquela performance, então vai depender da demanda daquele cantor. E ficou uma para trás aqui da Joyce. Sim, Joyce, já atendi cantores de backing. E hoje são uma grande maioria, né, cantores de igreja, grupos de igreja, e tudo isso que a gente está falando, gente, serve para qualquer cantor. O que muda é a dosagem, o que muda é a forma de aplicação, a quantidade, tudo isso a gente vai ter que pensar de acordo com o nosso público. Então, eu estou tentando fazer um panorama mais geral, mas depois a gente consegue ir afunilando cada uma dessas coisas de acordo com o nosso público. Mas, de uma forma geral, a gente vai pensar nessa atuação em voz cantada com todos esses fatores importantes, tá bom? O spray seria a forma, não o medicamento, como sendo soro. Entendi. Não, a gente não usa o spray, tá bom? A gente usa a gaze, até porque o spray você teria que comprar um vidro de spray, porque nunca tem soro purinho, por mais que fale na farmácia, então a gente não usa nenhum tipo de medicamento farmacêutico, porque a gente não pode. Então, a gente só usa o soro fisiológico a 0,9, ele puro, líquido, tá bom? Então, a gente não usa nenhum outro tipo de indústria farmacêutica, até porque o nosso conselho não permitiria, tá bom? Sem indicação de otorrino. Deixa eu ver, acho que foi. A hidratação deve ser feita antes, durante e depois.
né, nos 3 momentos. E aí tudo vai depender da quantidade de tempo e tudo mais, mas sempre nos 3 períodos. Imagina, tô aqui, se pular é porque não deu tempo mesmo, mas eu tô tentando responder todo mundo. Então, tem muitas estratégias, tá, gente? E aí, claro que a gente pode falar disso tudo de uma forma muito detalhada, como trabalhar, o que pensar dentro de tudo isso. Eu, de maneira nenhuma, quis tirar a importância mesmo da estratégia terapêutica, porque é isso que é a nossa base, clinicamente falando, mas eu quis trazer, na verdade, para vocês, outras possibilidades para que vocês pensassem dentro disso tudo, possibilidades de coisas diferentes, e também para que vocês entendam que quando a gente pensa em, não vou ter um curso de voz cantada, é mais ou menos aquilo que eu já faço. Não, gente, tem muitas coisas novas, muitas coisas que mudam, muitas coisas que a gente tem que pensar enquanto equipe, enquanto parte de uma equipe. E aí, claro que eu sempre falo, né? E aí o nosso gosto especial, que é a gente utilizar uma infinidade de possibilidades de recursos terapêuticos, né? Então, eu até trouxe uma foto para ilustrar isso para vocês, mas enfim, gente, tem uma possibilidade tão enorme de coisas: eletro, ultrassom, bandagem, máscara, massageador, inalador. E aí, com a gente entendendo a demanda, o que esse cantor precisa, a gente consegue selecionar as melhores técnicas e selecionar aquilo que é mais adequado para os nossos cantores, ferramentas. E principalmente, sabe, eu vi que a Dani me perguntou se eu uso laser. Eu uso muito laser. Mas principalmente entender assim, em que momento eu vou usar cada uma dessas ferramentas? Em que momento é o mais adequado? Em qual daqueles momentos eu estou falando? Estou falando lá do aquecimento? Eu estou falando da recuperação? Aquele checklistzinho que eu fiz lá no início da aula. Em qual momento esse meu cantor está? Então, quais vão ser as melhores técnicas, os melhores exercícios para aquele momento? As pessoas falam assim, eu não gosto, o povo agora só fica aplicando o recurso e não pensa nos exercícios. Eu sou a principal defensora de você entender todo o processo de fisiologia, saber o que você está fazendo, e a gente poderia fazer tudo isso sem nenhum desses recursos. Mas os recursos, eles vieram para otimizar a nossa prática terapêutica. Então, uma vez que eu sei o que eu estou fazendo, a gente pode usar uma infinidade de coisas. E eu adoro um balão andando. Porque eu acho que isso torna a nossa terapia mais atrativa, mais dinâmica, menos cansativa, maçante, e otimiza também, mas desde que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo em qual momento, tá? Sim, a máscara não, gente. Existe uma máscara que é a máscara da inalação, né? Que é uma máscara. E existe máscara, por exemplo, aqui é uma máscara de inalação, não tem nada a ver com exercício, é só tá fazendo inalação. Aqui, por exemplo, é um equipamento chamado Vocal Fill, que é um outro tipo de ferramenta. E existe a máscara, que foi a que eu mostrei no vídeo da Vini e tal, que é máscara assim, ó, de coxim inflável, que a gente utiliza para fazer exercícios de trato vocal semiocluído, com uma infinidade de benefícios para os nossos cantores também, tá? Uso sim ultrassom, é esse aqui, né, que tá aparecendo aqui. Uso sim, principalmente na parte de recuperação, em um momento dos módulos depois. E eu sei que é chato a gente ficar falando, vou falar isso disso depois. É porque, assim, vocês concordam comigo que é 1 hora? É humanamente impossível a gente falar disso. Então, eu preciso detalhar isso em algum momento, né? Em um dos momentos das aulas, dos 2 módulos, eu vou falar de um protocolo de recuperação, que é um protocolo que a gente gosta muito de usar. E aí, eu uso ultrassom dentro desse protocolo, tá? A bandagem nessa foto, deixa eu ver qual foto. Sim, aqui. Sim, é para drenagem, que é a forma que eu mais gosto de usar. Mas se vocês tiverem sido bons observadores, vocês vão ver que lá no segundo videozinho que eu mostrei do Dani, que já dava para vocês verem tudo lindo, vocês vão ver que ele estava com a bandagem na nuca. Então, também a gente pode usar essa aplicação em outros momentos, tá? Isso, Rosana, a máscara do trio é essa, de coxim inflável, tá? Mas qual massageador você gosta? Eu gosto de vários. Eu até comprei o Novafon e por aí vai, mas assim, para mim pode ser um massageador tradicional mesmo, um massageador normalzinho mesmo. Aqui, ó, isso aqui é um massageador de fazer nas costas. O importante não é nem qual massageador, é você saber
como, aonde você vai fazer, a quantidade de tempo, com que técnica associar, em que momento daquele caminho eu fiz para vocês, para onde arrastar. Então, é mais como fazer do que qual utilizar. Mas, por exemplo, esse aqui mesmo, que é um massageador bem tradicional, que a gente acha em qualquer casa de produto aí que vende, Paraguai, essas coisas assim, funciona super bem, tá? Use inalação com exercício e sozinho também. Vai depender do momento e para que eu estou usando, mas eu uso também nas duas situações, tá? E posso falar sobre o uso de corticoide, é um uso muito grande entre os cantores, né? Corticoide inalatório, principalmente, eles tomam também via comprimido, mas o mais normal é o inalatório. É muito utilizado isso, mas só deve ser feito sob prescrição médica. O problema do corticoide é que ele sempre dá um efeito rebote depois, e os cantores se esquecem disso. O uso indiscriminado pode gerar laringite, hemorragia de prega vocal, então pode gerar infinidade de problemas. Claro, eu não sou contra, sou super a favor, tem casos que é humanamente impossível a gente resolver sem o uso de medicação, e é por isso que a gente precisa ter uma parceria muito bem firmada com o otorrino e entender o momento desse cantor e o que ele precisa, mas muitas vezes a gente consegue resolver sem que ele precise de uso de medicação, tá? É verdade, gente, vai ser a única turma desse ano. Não tem, mas vai ser uma delícia. Eu tô tentando, eu fiz uma aula diferente, assim, de todas as aulas que eu fiz. Eu já até trouxe o checklist para vocês entenderem esse percurso mesmo, que eu vou tentar, não finalizei a aula, claro, ainda, mas eu vou tentar me basear nele, que é algo diferente das formas que eu abordei anteriormente. Acho que isso vai ajudar vocês bastante, tá? A inalação Quem ainda não se inscreveu, aproveita que dá tempo, lá no site da GA de Cursos, www.geadecursos.com.br. Vai ser nos dois encontros, 28 e 29 de março. São 6 horas, né, Raquel, de curso? 6 horas. 6 horas. Aí eu vou abordar um pouquinho de todas essas ferramentas e como utilizar elas. Ai, Rosana, que bom, vou amar ter você lá. Então, como a gente utiliza, vou mostrar todos os que eu tenho e quais eu gosto mais, tá? Eu compro inalador na farmácia mesmo, tá? Eu indico para os meus pacientes, é sempre legal você entender assim, quais são as marcas, quais são os melhores, então assim, aí eu vou mostrar todos e vou mostrando para vocês os que eu mais gosto, tá? Quanto eu não sei, a Raquel pode mandar aqui os negócios que eu não sei. Sim. Vou pôr o link aqui para vocês. Aí tem todos os detalhes, formas de pagamento. Ótimo. Pode parcelar, qualquer coisa me chama aqui no privado. Isso, gente. Orley, isso é um problema mesmo. Às vezes eles tomam até injetável, para você ter uma noção. Então, assim, e às vezes um aplica no outro mesmo. Eu tinha uma dupla que eu atendia que um aplicava nele um no outro. Imagina o perigo disso, né? Então, assim, gente, são muitas coisas, sabe? Uso também, vou mostrar, porque eu adoro trabalhar véu palatino. E uma das coisas que eu utilizo muito em véu é as canetas da Eletro. Para quem não sabe, são canetas formas que a gente usa da eletroestimulação. Vou mostrar também, tá? Para quem me conhece, gente, eu não escondo ouro, né? Então, assim, eu realmente compartilho o que eu faço. Por isso que eu sempre digo para vocês que eu tento, assim, até hoje, que era uma aula rápida, eu tentei abordar coisas para trazer, assim, muita curiosidade em vocês, mas também agregar de alguma forma, tá? Eu que agradeço, Giovana, Sônia. Olha só, a Raquel mandou todo o programa do curso, avaliação, mapeamento, conceitos, protocolo, isso mesmo. E tem muito mais, porque eu falo muito, né? Alguém que não esconde o que faz mesmo. Ninguém nunca vai poder falar isso de você, que você mostra tudo. É verdade, é verdade. Eu tento, pelo menos. Assim, se eu não falei é porque eu esqueci ou ninguém me perguntou, mas eu mostro tudo. Beth, que bom, Beth, vamos sim, eu vou te esperar no curso. Você vai ver que eu vou tentar abordar isso desde o início até tentar montar um raciocínio clínico com vocês bem legal, tá? Vou tentar trazer vários casos também, videozinhos. É isso. Júlia, me perguntaram se o curso é só para quem atende cantor
ou se outros profissionais que usam a voz de forma profissional também, se a gente também vai conseguir focar no curso. Na verdade, assim, ó, o enfoque do curso, gente, é voz cantada, tá? Esse é o enfoque. Mas exercícios, ferramentas e técnicas dá para a gente aplicar em qualquer paciente de voz. Então, eu acho que é um curso que dá para agregar em toda a área da voz com qualquer profissional. Porque a gente pensa em voz profissional a gente vai pensar em professor, operador de telemarketing, advogado, vendedor, então dá para a gente agregar para tudo. Mas o enfoque maior é voz cantada, mas com certeza dá para abranger todas as áreas. Fabi, deixa eu mandar um beijo, gente, a Fabiana foi minha professora. Fabi, que bom ter você aqui! Que responsabilidade, viu, gente? Ó, quem perguntou aqui de desconto, ele está no lote 1. Quarta-feira muda o lote. Então, aproveita lá o valor que está lá no site, que são 2 de 183, é até quarta-feira. Depois ele vira o lote, aí o valor muda, tá bom? Então, aproveita que dá tempo ainda, hoje, amanhã, de se inscrever pelo valor que está lá. Isso. E eu agradeço, tá, gente? Eu tô lendo todas as mensagens, todos os recados, tudo lindo que vocês estão escrevendo para mim, tá? Eu fico muito feliz e sou muito grata por isso também. E eu nem posso falar que eu penso na pessoa que... Gente, pensa numa pessoa que é emocionada, sou eu. Até para dar aula eu já fico emocionada, que eu fico pensando no cantor, na história dele, de laser, tá? Rosana, tem algumas cursos, eu não sei se você tem na GEAD, Raquel, algum curso de laser? A gente tem de laser, mas para esse semestre nenhum direcionado para voz. Acho que a Júlia tem o de voz, não sei se está para esse semestre, tá? Você tem algum desse? Não é nesse semestre, mas também assim, a parte de laser aplicada para voz cantada, eu vou abordar durante o curso, tá bom? Durante esses dois. Olha, então vem que vocês vão ter já vai aprender. Ô, gente, ó, a Dani também falou que vai estar comigo. Vocês estão falando aqui em contar comigo, já teve umas 4 que falou, eu vou esperar, tá? Queremos ver. Ó, então, só retomando, o curso acontece dia 28 e 30 de março, são 2 encontros das 19 às 22h30, pelo Zoom, ao vivo. As aulas ficam gravadas com acesso por 30 dias. Como se inscrever? Lá no site da GEAD Cursos. O curso se chama Voz Profissional, Atuação Fonoaudiológica. Estamos no valor do primeiro lote, que fica até quinta-feira desta semana. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita o valor do primeiro lote. Tá bom? Então, Matheus, sim, ficam gravadas com acesso por 60 dias. Eba. E aí a Júlia vai abordar protocolos, toda a parte de avaliação, programa de condicionamento vocal, que também perguntaram se ia ter, a questão do mapeamento da voz, a avaliação do cantor, então, muitos casos clínicos. Ai, olha, gente... Não é a Júlia. Não é. Ó, Rubens, vou te esperar. E Rosemary, não sei se é a Rosemary que fala, então vou te esperar. Todo mundo, tô lendo aqui, tá? Vou esperar todo mundo. E eu vou fechar, gente, eu vou falar depois de tudo, mas assim, eu vou responder 2 que ficaram ali para trás para eu poder fechar essas perguntas. Sobre a aplicabilidade do laser, eletroultrassom, eu vou abordar como eu utilizo em voz cantada. Vou ser super honesta, não sei quem está me perguntando que está sem o nome. Sim, você precisa fazer o curso separado, porque são muitas coisas dentro da prática clínica, específicas de uma ferramenta, tá? Só que, uma vez que você já fez um curso, muitas vezes a gente não sabe como utilizar essa ferramenta da melhor forma, dentro desses protocolos. Então, eu vou abordar isso sim. Eu vou falar exatamente como eu uso, qual dose, de que jeito, de que forma, em que momento e tudo mais. Vou falar tudo, tá bom? Ô, Matheus, eu não pensei em abordar, não, sobre valor, quanto devemos cobrar e tal, mas, assim, eu posso, sim, no curso, falar especificamente como você pode fazer uma base de cálculo para cobrar, principalmente quando você vai atender esse tipo de demanda, porque eu sei que geralmente é uma dúvida muito comum das pessoas, e foi minha também. Eu posso, sim, abordar esse seu questionamento, tá? Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer.
Tem certificado, com certeza, apostila e tudo mais. E é isso. Muito bem. Me sigam lá no Instagram mesmo, gente, @Julia Macedo com Y, igualzinho. Sigam a Geade também. Quero agradecer mais uma vez por tudo, pela Raquel, né, a parceria, agradecer vocês por uma super participação aqui, foi uma delícia. Tentei agregar de alguma forma, espero ter contribuído com vocês, foi uma delícia para mim, nem vi passar a hora, desculpem os percalços aí no início, mas depois tudo se ajeitou, e é isso. Foi ótimo, mais uma vez você conseguiu, em um curtíssimo espaço de tempo, trazer conteúdo. Muito obrigada, Júlia, foi muito legal. Eu que agradeço. E nos vemos dia 28, tá? Nos vemos, confirmado. Quem não se inscreveu, não anotem aí que é só até quinta-feira o valor que tá lá, depois muda o lote, senão depois vocês ficam me ligando, ai, Raquel, não esqueci. Então já corre agora, faz agora para não deixar passar, pode parcelar, divide, veja como fica melhor para cada um. Tem certificado, tem apostila, fica gravado. Pri, o link, vou pôr aqui de novo para você, aqui no chat, mas anota aí, o site da Geade Cursos, www.geadecursos.com.br, ou lá na bio do Instagram, o Instagram da Geade é @cursosgeade. Se você entrar lá e clicar na bio, você também já consegue chegar na ficha de inscrição do curso, tá bom? Mas eu mando também no WhatsApp de vocês, para facilitar. E sobre os muito obrigada. Sobre os slides de hoje, eu vou encaminhar para a Raquel, tá bom? E aí eu disponibilizo, pode deixar. Tá bom? Júlia, obrigada, parabéns. Até dia 28, uma ótima semana para todos vocês. Vocês também, boa gente. noite, bom descanso, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. João Vitor, obrigada, pessoal, obrigada. Quem me desejou aqui boa recuperação, obrigada. É verdade, Raquel, boa recuperação. Vai descansar. Lembrando, quem é da área de afasia e linguagem, sexta-feira temos uma aula com a Ariela, tá? De avaliação fonoaudiológica no pós-TCE e lesão de hemisfério direito. Então, quem gosta dessa área, esteja com a gente, é uma aula gratuita também, tá bom? Tá lá no site, www.geadecursos.com.br. Ângela, essa de TCE é às 20 horas também, viu? Oi, Márcia, obrigada, viu? Beijo. Fiquem com Deus.